Oro pedindo a Deus paciência, mas quando surge uma situação que me exige paciência, eu simplesmente não consigo ter paciência. Já aconteceu isso com você? Recentemente eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e eu perguntei ali para as pessoas o que vocês querem melhorar e você tem dificuldade, você sempre tenta melhorar e não consegue. Me trouxeram essa questão da paciência. Gente, eu fui lá atrás, lembrando da minha vida, lembrando de algumas coisas que eu já passei para eu poder responder aquela pessoa, porque realmente às vezes a gente tenta mudar em algumas coisas, a gente percebe que a gente está errado, que a gente está agindo de forma errada, a situação está até certa, a gente tem motivos para poder questionar talvez a outra pessoa, mas na hora que a gente vai agir diante daquela situação, a gente perde a razão. Então eu comecei ali a investigar na minha vida, né, nossa, eu já passei por isso em outra situação, não com a paciência em si, mas com outras questões, que eu repeti aquele comportamento, aquele padrão todas as vezes. Eu acredito que o primeiro passo para a gente mudar é quando a gente tem a consciência, quando a gente percebe que a gente falhou, que a gente errou e que a gente precisa realmente mudar. Eu acredito muito nisso. Mas de nada vale a consciência se a gente não busca essa mudança de alguma forma. Então não é somente assim, eu sei que eu sou errada nisso, eu sei que eu perco a paciência, mas eu não consigo mudar e ponto final e se conformar com aquilo. Não, é buscar entender mesmo, fazer perguntas a si mesmo, se observar para poder mudar, para caminhar em direção à mudança. E foi isso que eu fiz comigo anos lá atrás, quando eu precisei mudar com relação à cobrança. Eu era uma pessoa que cobrava muito. Na época eu namorava com meu esposo, a gente estava na época de namoro e eu cobrava muito dele. E tinha um motivo, tinha algo aqui dentro de mim. O problema não era ele somente. É claro que ele fazia algumas coisas que despertavam em mim essa necessidade de ficar cobrando demais dele, mas a partir do momento que eu entendi, que eu percebi que eu precisava mudar, que era eu que precisava mudar, que eu estava com a minha motivação completamente errada, com as expectativas totalmente erradas, a partir do momento que eu entendi isso, as coisas realmente mudaram e fluíram. Então, além da gente ter a consciência, a gente precisa entender a motivação do nosso coração, as expectativas que a gente tem em relação às pessoas, as situações que estão ali em volta, porque por muitas das vezes, vamos falar assim de perder a paciência com coisas pequenas. Às vezes no nosso dia a dia, assim, coisas pequenas irritam, como deixar uma toalha em cima da cama, copo fora do lugar, a pessoa não fazer as coisas do jeito que a gente gostaria que fossem feitas e a gente não tem o controle daquilo ali, as coisas vão ficando, vamos falar da desorganização, as coisas vão ficando desorganizadas, bagunçadas, e a gente olha para aquilo ali e fala, poxa vida, eu tô aqui sobrecarregada fazendo tantas coisas e a outra pessoa ali não tá fazendo nada. A outra pessoa simplesmente parece que ela não valoriza aquilo que eu estou fazendo, parece que ela não reconhece, parece que ela não dá valor para as coisas que eu faço. E aí você começa a se questionar, você começa até mesmo a se diminuir ali, chega um momento que uma simples toalha em cima da mesa, que eu sei que não é simples, gente, você estoura, você simplesmente perde a paciência. E eu acredito muito que essas pequenas coisas, elas estragam ainda mais um relacionamento, seja qualquer relacionamento de amizade, um relacionamento entre marido e mulher, mães, enfim. Essas pequenas cobranças também, que não deixa de ser uma cobrança, no dia a dia eu acho que isso de fato nos tira a nossa paz e vai minando. E a forma como a gente reage diante de uma situação faz com que a pessoa também reaja de uma forma diferente. E isso, se a gente não quebra esse ciclo, vai só minando as relações. Então a gente precisa buscar, identificar mesmo o que é que tá errado, o que é que não tá legal, por que eu sempre fico nervosa, por que eu sempre perco a paciência, por que eu sempre cobro demais das outras pessoas, mesmo eu estando certa, eu não consigo agir de forma correta. Às vezes parece que a gente age como se a gente pudesse realmente pegar aquela pessoa e mudar a pessoa, mas a gente não consegue. Então a gente começa a falar, não faz isso, não gosto que faz isso, não gosto que faz aquilo. E simplesmente não há mudança, e a gente ora, a gente pede a Deus, só que a gente precisa entender que a primeira mudança, que é o que eu sempre falo aqui no canal, é dentro de nós. A gente não consegue mudar o outro, é só Deus, é só o Espírito Santo, mas a gente não consegue mudar o outro, então a gente precisa tentar mudar a nós mesmos,
buscar entender, investigar, para a gente aprender a lidar com as situações, com as circunstâncias, com aquilo que está acontecendo ali, para não ser simplesmente uma oração, mas que a gente haja também, porque Deus, ele com certeza, ele ouve a nossa oração, mas ele quer que a gente também caminhe em direção à mudança, que a gente observe, que a gente busque essa mudança nos nossos comportamentos, que a gente entenda. Então, uma pergunta para se fazer: qual a pessoa que você fica mais irritada? Qual a pessoa que você, quando perde a paciência, ou qual a pessoa que você cobra demais? Depois se pergunte, o que que realmente me irritou? O que que essa pessoa, ou o que que tem nessa situação que se repete sempre? Todas as vezes que acontece isso, eu sempre fico nervosa, eu sempre começo a cobrar demais dos outros. O que que me irrita? A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender aquilo que nos tira do sério. Eu mesma aqui dentro de casa com meu filho, ainda mais na fase dos 2 anos, onde ele tá mostrando as vontades, aquilo que ele quer, e às vezes ele vem todo bonitinho, me obedecendo, mas às vezes não. Às vezes ele não me obedece e eu preciso ali, eu quero que ele mude, eu quero que ele aprenda, mas eu preciso me controlar, eu preciso conter as minhas emoções, conter ali a forma como eu vou reagir àquilo, porque senão eu vou perder a razão, senão eu vou perder a paciência. Então, por muitas vezes, eu vejo situações ali em que eu sei que ele vai me tirar do sério, e eu já observo aquilo, eu consigo identificar o que que é que ele vai me tirar do sério, e eu tento, sabe, respirar fundo, e às vezes respirar fundo não dá, mas, por exemplo, outro dia eu estava tão irritada, mas eu estava tão irritada, que eu pensei, eu vou explodir, eu tô muito nervosa. E aquela coisa pequena andando aqui dentro de casa e fazendo e acontecendo, e mamãe, aquela loucura. E isso me tira do sério. Não sabe esperar ainda, ele não sabe esperar. E aí eu coloquei uma música, fechei os olhos e comecei a dançar, gente. Ai, comecei a dançar. E aí a criança, a Piquitita aqui dentro de casa, começou a fazer a mesma coisa. Na medida que eu fui acalmando, ele também acalmou. Então, a gente precisa entender o que que nos acalma quando a gente está num ambiente que está ali nos tirando a paz, para onde que eu vou, onde que vai ser o meu refúgio, se conhecer mesmo, se perceber, investigar isso ali, se necessário for, de pedir a ajuda de um profissional, de um terapeuta, eu acho muito importante, porque esses profissionais estão aí para poder nos ajudar a entender, a nos perceber melhor nessa jornada de autoconhecimento. A gente precisa orar, a gente precisa se jogar nos pés de Deus, mas a gente precisa também agir, a gente precisa caminhar em direção à mudança. Eu tinha uma expectativa muito alta com relação ao meu esposo, na época namorado. Eu esperava que ele fazia as coisas do meu jeito, do jeito que eu imaginava. E eu fui aprendendo que não era assim, e que a motivação do meu coração estava errada, e que eu estava buscando nele algo que só Jesus podia suprir. Às vezes a gente está buscando alguma falta em nós, nas pessoas. A gente joga em cima das pessoas que estão perto da gente uma carga muito pesada, e aquelas pessoas não vão conseguir carregar aquela carga, porque aquilo não é para elas, não compete a elas suprir o vazio, suprir a carência, suprir aquilo que está dentro de nós, entende? Eu lembro que eu exigia tanto que chegou um momento que meu esposo falou assim, ó, não dá mais, eu te amo, eu sei que eu também erro, mas eu quero ser feliz. E eu falei, poxa vida, eu devo estar sendo uma chata mesmo. E foi por causa desse término, que foi um término curto, mas que eu consegui enxergar que, poxa vida, o meu coração estava no lugar errado. Eu estava buscando no meu namorado algo que só Jesus pode suprir, que nem ele se tornando meu esposo ele poderia suprir. Então, quando eu entendi isso, que o meu coração, que o altar do meu coração é de Deus e que eu de fato preciso entregar todas as coisas, o controle de tudo para Ele, as coisas fluem. Então não adianta a gente tentar mudar os outros, a gente precisa olhar para dentro da gente, caminhar em oração e caminhar com ação. E quando vier uma situação que ali vem aquela raiva, aquele nervoso, talvez ali você comece a entender, opa, peraí, de onde está vindo isso? O que está me incomodando tanto? Eu não vou conseguir mudar aquela pessoa, como que eu posso
ser mais leve com relação a isso. Talvez o meu problema é que eu estou tentando ser perfeita demais, estou tentando fazer tudo de forma muito bonita, tudo de forma muito certa. A gente precisa buscar a renovação da nossa mente todos os dias. A gente precisa alimentar da palavra de Deus, alimentar o nosso espírito com coisas boas, com coisas que procedem de Deus. Não é só simplesmente falar Deus me ajuda, mas é buscar aquele relacionamento íntimo com Deus todos os dias, sabe? E se humilhar na presença de Deus e pedir a Ele, Deus me transforma, Deus me ajuda a identificar aquilo que está errado em mim, aquilo que eu não consigo, porque todas as vezes que eu tento fazer de forma certa, eu não consigo fazer, Deus me ajuda, e eu tenho certeza que Deus ele vai te ajudar. Mas você precisa agir também. Mudar é difícil. Nossa, ainda mais mudar a nós mesmos. Como que é difícil, é uma jornada intensa. Por mais que depois a gente olhe e fale, uau, olha como que eu mudei, olha como que eu cresci. Mas no processo dói porque a gente vai agir errado de novo. Num dia a gente vai acertar, a gente vai conseguir agir com paciência. No outro a gente vai explodir. E é aquele exercício de ir se percebendo. Eu aprendi que além de ter consciência, além de me observar, de entender aquilo que está passando aqui dentro, eu aprendi a colocar as minhas expectativas no lugar certo, eu aprendi a buscar o meu valor em Deus, e a partir do momento em que eu coloquei o meu coração no lugar certo, eu comecei a buscar a Deus de verdade, a tirar aquela situação, a parar de tentar ter o controle das coisas nas minhas mãos, tudo em volta mudou, as coisas começaram a caminhar, e interessante porque aquilo que eu esperava lá atrás no início, eu tenho muito mais hoje, mas não porque eu exijo, não porque eu fico falando, não, é porque o meu coração hoje ele está no lugar certo, a minha expectativa ela está em Deus, e o que vem das outras pessoas, o que vem do meu esposo hoje, vem, eu amo isso, mas o meu valor ele está em Deus, então busque entender, sabe, a raiz disso, lá no fundo, por que que eu perco a paciência, por que que eu quero que as coisas sejam feitas desse jeito. E na prática, muitas vezes, talvez você vai precisar estabelecer limites para você mesma, limites para as pessoas que estão do seu lado, você vai precisar dizer não para tarefas, às vezes você vai querer fazer as coisas do seu jeito, mas é melhor você não fazer, é deixar as altas expectativas de lado mesmo para que você fique mais leve. Mais uma coisa, talvez você acorda, inicia o seu dia de forma muito agitada, é muita coisa para fazer, tudo depende de você, todos dependem de você, e você fica assim, ó, tentando abraçar tudo, fazer tudo, e é muita coisa, você já acorda o dia já querendo que o dia termine, calma, sabe? Acorda com calma, não mexa no celular. Aqui em casa eu acordo cedo, eu não mexo no celular, eu tenho um horário que eu vou mexer no celular, eu não vejo notificação, WhatsApp, não vejo nada disso, para depois iniciar o meu dia. Pensa só, será que você precisa realmente acordar e pegar o celular? Vai com calma, porque às vezes você abre ali, você vai ver uma mensagem e aí você não vai conseguir resolver aquilo que está na mensagem, mas aquilo vai ficar na sua mente, e aí você começa a carregar coisas ali para o seu dia a dia que nem precisava carregar ali naquele momento. Então acorde, nem que seja 5 minutos mais cedo, respira fundo, curte um momento de preguiça, de sono, espreguiça, vai desacelerando. Algumas coisas você vai conseguir fazer, outras não, e vida que segue. Nem todos dependem de você, às vezes a gente precisa deixar também os que estão à nossa volta fazer as coisas com as próprias mãos. Te serve, mas a gente também precisa impulsioná-los. Então busque meios para deixar o seu dia mais leve, você possa perceber mais o seu dia a dia e se perceber. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.